Há 2 dias no meu calendário, este dia e aquele dia. Este é um podcast sobre vida cristã no cotidiano. Acredito que este dia foi feito para ser vivido e moldado pela esperança daquele dia, quando veremos nosso Criador face a face. Nesta jornada, entre este e aquele, vamos compartilhar conversas, leituras, histórias e o que mais vier. Vamos juntos, um dia de cada vez. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio desse podcast. Bem-vinda, né? Eu sempre falo, seja bem-vindo e bem-vinda. Ai, a gente sempre repete o mesmo. Mas é muito bom, você que já nos acompanha há bastante tempo já está acostumado com este olá e com a sequência dessa introdução. Bom, sempre assim agora, vamos direto ao ponto. Esta é a parte 3 de uma conversa que nós iniciamos há 2 episódios. E estamos aqui para mais um, o terceiro episódio dessa temporada. Vamos lá, pode falar. Estou aqui com Larissa Martorelli. Cheguei outra vez. Você vê que a coisa vai ficando de casa, quando você não precisa já de longas apresentações. Já estamos aí, né? Já é de casa, todo mundo já sabe, muita gente acompanhando essa conversa. Aliás, foi muito legal o retorno que nós tivemos, né? Exatamente. Por isso estamos aqui para Exato. a terceira parte. O nosso plano era conversar sobre o tema rotina, tema principal, pensando a rotina para a glória de Deus, em 2 partes. Gravamos, maravilhoso. Aliás, foram 2 episódios muito bons. E aí, bom, não deu para ficar só em 2 partes. Eu terminei o segundo episódio falando isso. Exatamente. Gravando e falando off, depois que terminamos eu te falei, né? Não Exato. dá. A gente precisa conversar. De fato, um assunto que rende muito, né? É a vida acontecendo. Exatamente. Né? Então... E eu acho assim, recebi muitas mensagens das pessoas, e eu sei que você também, dizendo que foi muito encorajador. Uhum. Confrontador. Isso, né? Desafiador, assim. Exato. Nós tocamos em assuntos que era justamente assim o propósito que foi algo que eu propus para você nesses episódios, né? Uhum. A gente falar sobre rotina, mas falar também que a rotina, isso você falou bastante, começa com o coração. Sim. Sobre onde está o nosso coração, sobre onde reside as nossas motivações, né? Pra gente viver esse dia a dia. E aí tivemos 2 episódios muito ricos, tudo isso que nós falamos, mas encontrando uma oportunidade, estamos aqui novamente. Que delícia! É sempre um prazer compartilhar tanta coisa boa que o Senhor tem feito na minha vida com você. Sim, e eu fico muito feliz por isso. E eu te agradeço de novo por ter aceitado continuar. Vamos que vamos. Né? E eu sei que não só eu estou aqui falando em nome de todo mundo que ouviu esses episódios e que estava esperando por isso, por mais uma conversa. E não vai ser a última, né? Pois é, a gente se empolga, né? Então, estamos na parte 3 e vamos caminhar, se o Senhor permitir, para a parte 4. E é isso. O que a gente decidiu falar hoje, né? Justamente, até mesmo pela sua experiência, do que mulheres têm te dado um retorno sobre, não só sobre os episódios que a gente gravou, mas na sua experiência profissional também, de como você tem lidado com as pessoas, não só profissional, também no ministério, né, no aconselhamento, no caminhar com mulheres. Eu te propus a gente conversar hoje sobre decisão. Exato. Né? Falamos nos episódios sobre a necessidade de encararmos a nossa rotina e de que ela somente é possível com uma dependência em Jesus radical, proposta por ele mesmo em João 15. Né? E tratamos aí sobre vários desdobramentos no dia a dia, os desafios, os inimigos da rotina, como estabelecer a rotina. O segundo episódio ele foi, de certa forma, mais prático, mas eu gostaria mesmo de aprofundar hoje um pouco mais sobre esse dia a dia que a gente tá, né? Como a gente lida com o fato de que precisamos cumprir uma rotina. Bom, nós já sabemos que a gente não pode ser guiado pelas emoções, né? Inclusive, esse é o tema da temporada 4 do podcast. A gente já falou aqui lá no primeiro episódio, né? Não siga o seu coração. Não siga o seu coração. Então, nós sabemos disso, que não somos guiados pelas emoções, nós somos guiadas.
Mas não tem lugar onde isso fica mais evidente que pode acontecer do que quando nós estamos vivendo a nossa rotina do dia a dia, né? Agora, como mulheres que sofrem todo mês variações hormonais, vivem períodos difíceis na vida, né, que envolvem sofrimento, conflitos de relacionamentos, desafios diários de todo tipo. Não tô falando só de situações tão extraordinárias, mas dia a dia mesmo. Os dias não são iguais, né? Há dias mais intensos, outros nem tanto, mas são neles que a gente vive esse nosso dia a dia, são neles que a gente vive a nossa rotina, né? Então, a minha pergunta para você é a seguinte: como nós podemos decidir permanecer com o nosso coração dependente em Jesus, como nós falamos, em momentos assim? E continuar cumprindo as nossas responsabilidades, né? Em meio a essas circunstâncias, mais os nossos sentimentos que guerreiam mesmo por guiar o nosso coração, né? Então, no sentido de qual é o lugar da decisão na vida cristã? Olha, eu digo que a decisão ocupa um lugar importantíssimo na fé cristã, porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente não lida com uma fé teórica. Sim. A gente lida com uma fé que nos chama à prática, que nos chama a viver isso, né? E o fato de nós sermos guiados por emoções já revela a realidade de que nós não estamos repousando na Bíblia. De que nós não estamos buscando ali a fonte de toda a verdade pra gente. Filipenses vai dizer que a gente precisa encher a nossa cabeça do que é verdadeiro, do que é de boa fama, né? Do que é honesto. Nisso a gente precisa pensar. Então, se essa não está sendo a prática, isso já revela a falta de compromisso na leitura bíblica mesmo. O compromisso que envolve o conhecer esse Deus. E como nós conhecemos o Deus que nós servimos? Por meio da Bíblia, por meio da revelação que nós temos, que é a Bíblia Sagrada. Então, deixando de fato que as emoções elas ocupem esse lugar, revela uma falta de compromisso em entender o que é a nossa fé, que nos chama à prática, que nos chama à realidade. E isso é uma questão de decisão. A gente pode olhar para vários dos personagens da Bíblia. Vários personagens da Bíblia são como eu, como você. Tudo farinha do mesmo saco. Ninguém ali é Jesus. Tiago vai falar isso, Santo, né? Elias sujeito às mesmas tentações. Todo mundo sujeito à mesma tentação. E todos mostrando e comprovando de que é possível, em algum momento, eu ter uma decisão. Eu olho para algumas das mulheres da Bíblia. Vou pegar Joquebede, a mãe de Moisés, que lidou com todo aquele conflito de repente estar em uma civilização onde as pessoas estavam querendo matar o filho dela. Joquebede, ela poderia ter se agarrado a todas as emoções que isso envolvia. Ela poderia ter ficado com medo. Desesperada. Ela poderia se desesperar. Ela poderia entrar em depressão. Se trancar num quarto. Ela poderia ter feito tudo isso. Joquebede decidiu agir. E ela toma um passo de fé incrível, porque ela decidiu crer no Deus que ela servia. Então ela chega em um rio, é até meio insano a gente falando, né? Mas ela chega em um rio, coloca o filho dela, confiando que a partir dali é com Deus. E a gente sabe o que essa atitude de Joquebede levou, né? A gente conhece todo o decorrer os desdobramentos dessa história. Mas a hora que a Joquebede teve essa decisão, ela certamente não sabia o que aconteceria. Né? E ela não se agarrou ao medo, ela não se agarrou à insegurança, ela não se agarrou a nenhuma emoção mentirosa. Ela se agarrou à prática. O que ela precisava fazer naquele momento? Ela precisava salvar o filho dela. Então, ela agiu. Ela agiu. É uma fé que nos convida a agir. Diante de vários outros personagens, a gente lida com essa realidade. Existe a ação. Então, mostra muito, assim, do quanto nós somos, de fato, convidados a sair
dessa passividade. Não é uma fé passiva, Uhum. é uma fé ativa. A passividade, ela reside no fato de que nós já recebemos, né, Sim. aquilo que Jesus fez por nós. E aí é o que você disse. E achei até interessante, porque eu pensei uma coisa, né? A fé também envolve emoção, e a gente, de alguma forma, mas esses sentimentos, esses enganos do nosso coração, eles estão completamente nos contando mentiras. Sim. Por isso se chamam enganos. Exato. Né? E ao invés da gente se agarrar à emoção a qual a fé nos chama também, porque parte de dentro para fora. Sim. Essa decisão, né? Então eu digo assim, quando a gente fala de contentamento, o contentamento não necessariamente ele não é ligado exatamente à circunstância. É justamente uma decisão Sim. de estar satisfeito em Cristo, porque eu creio nessa verdade de que Ele é suficiente. Ainda quando eu não sinto isso. Exato. É uma decisão. Exato. Então, eu não sou guiada pelas minhas emoções quando eu decido simplesmente não me render a elas. Uhum. Então, ainda que eu não tenha o contentamento, Sim. ainda que eu esteja ali apegada a algumas coisas, no que eu acredito? Uhum. Entende? Uhum. E é o que eu acredito que vai me guiar. E é simplesmente uma bifurcação que não tem uma terceira via. Não. Ou você acredita na verdade, ou você acredita na mentira. E Exato. é importante estar consciente disso, né? Completamente. Porque a gente está querendo dizer aqui o seguinte, que ser guiado pelas emoções é acreditar em mentiras. Sim. Isso nos impede de tomar decisões que nos chamam a fazer o que a gente precisa fazer, né? Então a gente está falando do valor da decisão, Sim. lugar da decisão na vida cristã. Mas e aí, o que é decisão, no fim? Uhum. A decisão, ela é uma resolução tomada após um julgamento. Sim, sim. Eu julgo uma situação e preciso agir. Exatamente como estou falando de Joquebede. Sim. Ela julgou uma situação. Sim. Se eu continuar parada aqui na minha casa, vão entrar, vão matar o meu filho. Sim. Eu preciso agir. Sim. Entende? Ela partiu de uma situação e decidiu, então, tomar uma decisão. Então a gente julga o que vai ser inteligente a partir dali fazer. Sim. Ela podia, enfim, esperar. Ela podia se agarrar às emoções, como nós estamos falando, mas ela decidiu agir. Sim. Né? Tô guiada pelo Espírito também ali na atitude que ela tomou. Claro. Porque assim como nós falamos já no primeiro episódio, sem Jesus nós nada podemos fazer. É engraçado porque a palavra decisão por si só, às vezes as pessoas no evangelho ficam um pouco pé atrás, assim, porque fica parecendo que a gente faz pelas nossas próprias forças. Exatamente. E não é pelas nossas próprias forças. A decisão, ela tem esse lugar de assumir que eu conheço a verdade. Tá. Então, eu tenho um norte, eu tenho um Deus que me deu um padrão por meio da Bíblia e Ele me diz o que eu preciso fazer. Então, por meio disso, eu decido as coisas. Eu decido as coisas pautada nesse norte que é Jesus. Pautada na revelação de quem é Deus. Sim. Eu sei quem é esse Deus por meio da revelação que eu recebi. Então, por meio dele, eu decido alguma coisa. Sim. É o raciocínio de Paulo, né? A gente tem tudo que é necessário. Exatamente. Para decidir. Exatamente. Então, é possível esse caminho. Justamente, nós podemos, como diz Tiago, pedir sabedoria. E o Senhor nos dá. E nós vamos ter discernimento para tomar decisões inteligentes diante das circunstâncias. Então, o lugar da decisão, ele é completamente dependente de Deus para nós. Sim. E Ele vai revelar o Deus que eu acredito, o Deus que eu confio. Eu decido por meio do quê? Eu decido o quê? Porque se eu não conheço esse Deus, se eu não sei o que a Bíblia fala, se eu não sei para onde eu tenho que ir, qual decisão eu preciso tomar, certamente eu não vou ter uma decisão sábia. Entende? Sim. Então, a decisão sábia e assertiva, ela está totalmente ligada à dependência de Deus e à busca mesmo, de se aprofundar em um relacionamento com Ele por meio da Bíblia. Eu acho que daí, nesse sentido, o que a gente está querendo dizer, dentro desse contexto do assunto rotina, né, é que a vida cristã,
talvez repetimos isso nos outros episódios, mas nos tira dessa passividade, que foi uma palavra que você usou, e de um comodismo. Esses dias mesmo eu compartilhei sobre a necessidade urgente e crescente que nós temos de compreender o que é graça. Sim. Porque às vezes há uma confusão nisso. Sim. Né? Então eu falava e citava Dietrich Bonhoeffer, dizendo que ele dizia, graça não é barata. Não. Então muitas vezes nós temos uma ideia de graça que não é bíblica. Exatamente. Né? Deus me aceita como eu sou. Não. Ele até aceita. O problema é parar aí. Exato. Porque o Evangelho vai nos dizer que Deus não nos deixa como estamos, né? Essa graça que nós chamamos mesmo de um favor imerecido derramado sobre nós, a misericórdia expressa de Deus por meio da obra de Jesus, ela teve um preço e um alto preço. Né? É uma graça resultante de aquilo que era impossível para nós. Exatamente. Então ela é poderosa, porque ela é fruto justamente de Cristo ter vencido a morte. Né? É muita coisa. A gente está perto da Páscoa aqui enquanto Sim. gravamos, né? O que é a Páscoa, assim, dentro da narrativa cristã, senão assim, o clímax, né, dessa história que nos mostra assim, Deus é poderoso. Sim. E, portanto, a sua graça é poderosa. E a Bíblia vai nos deixar claro que a vida cristã também é vivida no poder da graça. Né? E aí é que tá. O que nós estamos querendo dizer, enquanto nós vivemos os nossos dias, é de que nós temos a graça de Deus operando em nós, o Espírito Santo, que Jesus disse, eu vou, mas eu não deixarei vocês. Exatamente. Eu vou enviar o Espírito que vos lembrará de toda a verdade. Então, não é condizente com a vida cristã uma passividade ou um comodismo. Não é. Ou a gente se tornar refém das nossas emoções ao ponto de, vamos usar frases práticas aqui, eu não consigo estabelecer uma rotina, ou eu não consigo cumprir a minha rotina. Eu não nasci para isso. Eu não nasci para isso. Frases assim que revelam o quê? Esse comodismo. Nós não estamos dizendo que vamos fazer pela nossa própria força, mas nós estamos dizendo que não vamos fazer pela nossa própria força, porém nós temos toda a fonte de força que precisamos no Senhor por meio da graça para fazer. E nós temos um padrão. Sim. E esse padrão, ele precisa ser vivido. Sim. Nós precisamos ser mulheres como as mulheres bíblicas, ali, como as mulheres que estão na Bíblia, entende? Mulheres que confiam cegamente no Senhor, Sim. confiam completamente nele. Sim. Então, assim, se eu estou me rendendo à tristeza, se eu estou me rendendo à depressão porque a minha casa tá desorganizada, oi, como assim, sabe? A gente tem Maria. A gente já citei a Marinha em outros episódios, acho que no último episódio, né? Então, assim, foi, né? Nós temos Maria, nós temos Ana, nós temos a própria Joquebede, enfim, várias mulheres que decidiram, que tiveram uma decisão de confiar em quem era o Senhor delas. E justamente nós não andamos em uma graça barata. Sim. Quando eu decido me agarrar a essas identidades mentirosas, eu torno a graça barata. Sim. Entende? Sim. Eu anulo o sacrifício de Jesus na cruz. Completamente. Sim. Ele não foi o suficiente para me tornar ou para me capacitar a lidar com o que eu preciso lidar. Entende? Por meio do Espírito. Sim. Então, o que nós estamos dizendo aqui é uma união de coisas, né? Sim. Parece muito que em algum momento do Evangelho a coisa depende só da gente. Mas não. A verdade é que a coisa, ela revela onde é que está o nosso coração. Sim. Ela revela se nós estamos em um relacionamento profundo com esse Senhor ou não. É simplesmente isso. E ela revela se nós falamos a verdade. Se nós vivemos o que nós dizemos acreditar. Sim. Entende? João vai falar isso, né? Se nós andamos na verdade... Ele fala, nós teremos comunhão uns com os outros, mas de fato, a gente anda na luz. A gente anda na luz. Então, assim, a gente anda com Cristo. Nessa vida no Espírito que Paulo propõe, né? Propõe porque ela é real. Sim. Ele explica, simplesmente. Então, assim, um nascido de novo, nós como mulheres, nascidas de novo, nós temos tudo que precisamos
para caminhar na graça, não na nossa própria força, e tomar as decisões que precisam ser tomadas, porque nós somos livres em Jesus. E assumindo o que nós dizemos acreditar. Nós precisamos ser mulheres de força nesse sentido. Da palavra. Da palavra. Não mulheres só de palavra, mas mulheres da palavra. Mulheres que olham para a Bíblia e dizem, eu acredito nisso, então eu vivo isso. A Bíblia me chama a negar a mim mesmo. Negue-se a si mesmo. Entende? Se eu me sou convidada a negar a mim mesma, então o dia que eu tô ali chateada porque eu não estou dando conta de tudo, eu não posso me agarrar à tristeza, ir pro sofá, procrastinar, e aí vira esse abismo, né? Sim. Vira essa bola de neve que não tem fim. Uma coisa vai chamando outra coisa e quando a gente vê, sabe, estamos ali, longe do Senhor. Quando, de fato, nós somos chamadas a negar essa nossa natureza. Então, assim, poxa, eu não dou conta de nada, minha casa tá uma bagunça, eu não consigo me organizar. O que eu vou fazer agora? É simples assim, é virar uma chave de decisão mesmo. Sim. Eu posso me agarrar a essas mentiras, ou eu posso virar essa chave e decidir por meio de Jesus. Exato, até porque esses sentimentos, que a gente pode exemplificar aqui como esse abatimento, essa tristeza, eles não vão ser solucionados se você se jogar no sofá. De jeito nenhum. É como eu disse, é um abismo chamando outro abismo. Exato. Né? E esse que é o ponto, né? A gente precisa ter bastante isso em mente, de que o Senhor nos chama a uma vida que anda no Espírito, como eu disse, mas que lança mão desses recursos. Né? E aí que eu queria caminhar nessa conversa com você, porque você falou assim... no início, a gente precisa se alimentar da verdade. Exato. E de forma prática, isso eu preciso ir para a palavra de Deus, eu preciso ir para a Bíblia. Eu só cresço nesse exercício da decisão, que é possível na vida cristã, me alimentando da verdade. E aí a minha outra pergunta para você é isso, né? A gente já sabe, então, o valor e o lugar da decisão na vida cristã. Sim. Ele é um lugar possível. Totalmente possível. Hoje você falou da palavra padrão também, e tudo isso me parece soar bastante confrontador para a geração que a gente vive, que, só fazendo parênteses com a primeira pergunta de novo, onde reinam as emoções. Sim. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? A gente aprende sutilmente, com tudo que a gente ouve e é influenciado, a se priorizar muito. Sim. O que vai diretamente ao oposto, na direção oposta do que o Evangelho nos chama. Essa vida de serviço sacrificial, ela nos chama a entregar a nossa vida mesmo, a morrer para nós mesmas, como você falou, né? E aí aqui é o ponto, né? Porque quando a gente fala de padrão, quando a gente fala de decidir, quando a gente fala de fazer o que é preciso, a gente fala de trabalho. Sim. E trabalho dá trabalho. Exato. Então, assim, nós deveríamos reconhecer também que a gente tem sido bastante influenciada por uma narrativa e por um discurso que nos coloca nesse lugar, assim, de protagonismo, sabe? Sim. Como se a gente fosse assim, aí eu vou usar uma expressão de uma teologia que é ruim, fala assim, eu sou filha do rei. Nossa. Entende? Assim, então, assim, eu preciso desfrutar dessa vida. E veja que engano sutil, né? A gente vai se priorizando os nossos sentimentos, justificando a nossa procrastinação, a nossa preguiça e, consequentemente, vivendo uma vida que não cresce nessa decisão de servir ao Senhor com trabalho e que vai se tornando tão raquítica do ponto de vista de amadurecimento. E aí eu volto para a segunda pergunta que eu ia te fazer agora. Já sabemos, então, que é possível esse lugar da decisão na vida cristã, por causa da graça mesmo. Quais são os recursos nessa vida cristã que nós podemos lançar mão? Eu diria... para lembrar que somos livres em Cristo, para decidir fazer o que precisamos fazer na nossa rotina, mas eu digo mais, para crescer nisso. Porque não é do dia para noite. Não, é um processo. É um exercício de amadurecimento em que eu cresço nessa decisão, né?
Quais são esses recursos que você diria na vida cristã que a gente pode trazer à memória, assim, no nosso dia a dia? Você falou sobre o protagonismo e eu já entro dizendo que o Evangelho nos convida a morrer para nós mesmos. Sim. Então, parte daí. O Evangelho em momento nenhum nos coloca como protagonista da história. Até porque nós somos chamados a seguir alguém. Então, se nós seguimos, significa que já existe um protagonista. Sim. Negue-se a si mesmo. Perfeito. Toma a sua cruz e siga-me. Então, a gente tem um padrão. A gente tem a quem seguir. Logo, morre o protagonismo pessoal de Larissa, o protagonismo pessoal de Lívia. Sim. Nós temos um padrão e nós seguimos esse padrão. E não tem nada a ver comigo coordenando a minha história. Sim. Entende? Até porque nós falamos aqui, a gente parte do princípio de que sem Jesus nós nada podemos fazer. A gente parte compreendendo que a decisão ela só é possível na dependência do Senhor, em conhecer também a Bíblia. Então, nós morremos para nós mesmos. Não existe mais protagonismo, o sentimento, a filha do rei que merece bênçãos e alegrias. E isso mostra também um discurso barato diante de um evangelho poderoso, porque o Senhor olha para nós e fala, vocês vão ter aflições aqui, entende? Mas ao mesmo tempo ele mostra o protagonismo dele, vocês tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. Então a gente está lidando, como eu sempre falo para você, a gente joga no time que não perde no final. Sim, maravilhoso. Entende? Então assim, é um caminho árduo. Eu posso gastar a minha vida, porque eu já ganhei a minha vida. Exatamente, a gente já sabe, no fim das contas, o que nos espera como salvos em Cristo. Então, diante da grandiosidade disso, eu vou me render à tristeza por uma pia cheia de louça suja? Fica pequeno, entende? Fica pequeno. E aí quando eu compreendo a grandiosidade do que foi o ato da cruz, do que é o poder da salvação por meio de Jesus, fica pequeno essas coisinhas do dia a dia, sabe? Porque eu compreendo o tamanho de tudo, então eu caminho em direção a esse padrão, que eu tenho um Jesus que foi para a cruz. Você entende que Jesus, antes de ir para a cruz, sentiu medo. Entende? Ele não se rendeu ao medo. Esse é o padrão. Ele foi para a cruz. Então nós não nos rendemos aos sentimentos que tentam nos escravizar. A gente segue adiante no poder desse Jesus. Com coragem. Com coragem, morrendo para nós mesmos, morrendo para nossa carne, afirmando. Ai, eu até me arrepio, mas afirmando mesmo, sabe? O que foi esse ato da cruz? E isso é muito, 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 muito importante. Porque isso encontra agora mulheres que estão nos ouvindo em qualquer realidade. Sim. Porque o evangelho é sobre isso. A palavra fala, ele não fez acepção de pessoas. Não. Todos os tipos de pessoas que Jesus elegeu na eternidade alcançar, ele faz isso. E sobre todas elas, não existe assim, eu acho isso tão maravilhoso, não existe níveis diferentes no Evangelho. Não. Onde você está agora nos ouvindo, sabe? Esse recurso abundante da vida nova em Jesus. É pra você. É pra gente. Ninguém te vê, mas Jesus te vê. E ele tá aí, te relembrando, sabe? É o Deus do universo, sabe? Gente, é o Deus criador. E como esse podcast fala deste dia que ele diz, faz tanto sentido, porque eu sempre digo isso. Eu sempre eu acho que Deus nos deu a capacidade de imaginação. Sim. Isso faz parte muito até do nosso relacionamento com Ele, né? Porque o imaginário também nos guia. E nisso que você falou da gente se alimentar da verdade, a gente também precisa alimentar o nosso imaginário com a verdade. Sim. E uma verdade que aponta para um destino, que eu fico pensando assim, falo, gente, olha a gente olhando da eternidade para cá, todos esses desdobramentos, sabe? Desses dias tão comuns, difíceis, angustiantes, sabe? Em que a gente está vivendo, assim, hoje. E a gente não sabe de amanhã. E muitas vezes situações, assim, que nos colocam em dúvida, sabe? Eu não sei o que vai ser. Sim. Jesus te vê aí. Exatamente. E assim, esse dia
tem um valor na eternidade, porque ele está apontando para a glória de Jesus. E é por isso que esse episódio chama Pensando a Rotina para a Glória de Deus. Não tem como a gente viver de outra forma. Não tem. A rotina não é sobre organização somente. Não é. E assim, a gente fala como Paulo, sabe? Nada do que o Senhor permite sobre mim, permita que aconteça aqui, vai se comparar com a glória que vai ser revelada no dia que o Senhor nos redimir. Então, hoje pode ser um dia difícil, hoje pode ser um dia complexo e não vai se comparar com o que vai ser, sabe, revelado, e a nossa esperança tá aí, a nossa confiança tá aí. Então nós decidimos andar com esperança de que esse dia difícil de hoje vai acabar. Vai passar. Vai passar. Então, assim, a falta de organização, sabe? A falta de contentamento é um processo que vai acabar. Mas durante esses dias nós decidimos morrer para nós mesmos. Entende? Caminhar em direção à cruz, entender o que tudo isso significa e fazer valer, fazer acreditar nessa verdade, entendeu? Sermos mulheres da verdade, não mulheres mentirosas que dizem acreditar, que de domingo cantam músicas incríveis na igreja e de segunda-feira, cadê toda aquela verdade? Ou mulheres, assim, inconstantes, no sentido do que Tiago mesmo fala, de um coração duplo. Exato. De um coração dividido, né? E aí Jesus vai falar, não é possível servir a dois senhores. Não. E essa é a pergunta. O nosso dia a dia tem revelado o quê? Exato. A que Senhor nós temos servido, né? E assim, se é o Senhor Jesus, então temos esse lugar da decisão, e ainda mais, né? A gente tem esse suporte que nos sustenta. Sim. Porque é aquilo, né? Nós falamos também em outros episódios, é uma vida que nos chama a decisão da fé. E o que é a fé? Hebreus vai falar, a fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas nós esperamos. Ou seja, aponta para uma esperança, e a esperança cristã é uma esperança certa. Exato. A gente não torce, a gente não fica assim, nossa, será? Não, ela é completamente certa, ela é completamente sólida. E ela é radical. Sim. Ela nos convida a uma decisão de andar por fé. Sim. Entende? Ela é completamente radical. Então, assim, não existe espaço para esses dois senhores. Sim. Não existe espaço para eu, no domingo, cantar e estar lá nessa comunhão com o Senhor, e na segunda-feira eu já esqueci de todas essas verdades. Eu ando por fé. Isso, e não por vista. Entende? E não por vista. Então, assim, é radical. Eu ando lembrando do time que eu faço parte, do time que ganha no final. Eu ando lembrando de que hoje o Senhor está moldando em mim, a ponto de me fazer parecida com Jesus. Entende? Ele está moldando o meu caráter. Sim. Então ele não está ali preocupado com o meu sentimento, com o meu conforto. Você já me falou algumas vezes sobre isso, né? Sim. Deus não está preocupado com o nosso conforto, mas com o nosso caráter. Exatamente. Então, assim, ai, que pena que você tá tristinho. Eu vejo às vezes Deus olhando pra gente dessa forma, sabe? Ah, sério que você tá tristinho com o dia de hoje? Mas então, olha aqui o que eu tô fazendo, sabe? Olha aqui no que eu estou transformando você. E a gente precisa acreditar nesse processo de Deus em nós, sabe? Nesse processo de santificação, onde nós precisamos sair aprovados. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, e maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Então é por meio do que a gente se torna aprovado? Por meio de conhecer a palavra da verdade, porque é essa palavra que nos apresenta um padrão e que nos torna aptos a uma decisão de caminhar por fé, sabendo onde nós vamos. Cristão sabe por onde anda. Sim. Entende? Sim. Não é uma fé cega. Sim. Não é a um gente salto no escuro. Não é um salto no escuro. Não é nem fé na fé. A fé aponta para um alvo muito claro, muito iluminado pelo Espírito Santo para nós, né? E aí é aquilo que é muito confrontador pra gente, porque é isso. Não existem justificativas diante do evangelho escrachado, não, aberto,
Escrachado eu disse no bom sentido, Sim. tá, gente? Mas assim, enfim, porque nós entendemos de forma bíblica que nós só chegamos ao entendimento do evangelho porque fomos iluminados. Sim. Isso não é nós partimos de uma decisão do que já somos em Cristo. Não estamos falando aqui de uma decisão assim, eu vou pensar e ponderar pra ver... Não, a gente não consegue nem chegar na ponderação se não for uma ação do Espírito Santo. Não. Então, sermos cristãos é um milagre. Exato. É uma graça. impossibilidade que só se tornou possível pela obra de Jesus. Sim. E aí nós olhamos pra isso e não tem como ter desculpa, gente. Não dá. Olha, eu vou falar, tem sido um tratar de Deus no meu coração isso. Muito grande. No nosso coração. Nós somos chamadas a esse processo de santificação na prática do dia a dia. Uhum. Então, assim, as mulheres que chegam, às vezes, na igreja ou até no trabalho mesmo, elas vêm sempre colocando, pensando de que a fase vai passar. Mas é o dia a dia acontecendo. É a vida real. É a vida real acontecendo. E é nessa vida real acontecendo, é nesse dia a dia que eu tô sendo confrontada em Jesus. Então é ali mesmo lidando com os meus filhos, é ali lidando com o meu chefe chato, é ali lidando com as demandas da casa que eu preciso fazer. Enfim. Isso é muito comum, né? Quando a gente vive assim períodos mais difíceis, às vezes a gente fica com essa sensação, e talvez em alguma medida seja real, que a vida tá meio em suspenso. Sim. E a gente entra meio que num modo de espera. Então eu vou esperar para as coisas se resolverem. E esse não é o chamado de Deus para nós. A gente já tem um podcast aqui com uma autora de um livro, a Vanessa Belmonte, ela escreveu justamente um livro que chama O Lugar da Espera na Vida Cristã. E justamente ela vai mostrar que a vida cristã é uma espera em si. Se fosse uma espera passiva, a vida cristã não existiria. Não existiria. A espera não é passiva. De jeito nenhum. Então, é justamente nesse lugar, se você que está nos ouvindo, assim, de repente tem passado, né? Por esses momentos muito difíceis. Sim. E você, eu tenho certeza que se você está em Cristo, você tem experimentado. Você tem experimentado dessa presença, dessa ajuda, desse encorajamento do Senhor na sua vida? Qual tem sido a sua resposta em direção a isso? Qual é a decisão? O que eu vou fazer com isso? Entende? O que eu vou fazer diante de um Deus que decidiu que eu não viveria mais destinada ao inferno, mas destinada ao céu? Sabe? Como eu olho para Deus que determinou isso sobre minha vida e repouso numa vida passiva. Entende? Então é justamente qual é a resposta que eu dou ao que me foi ofertado, e não no sentido de que eu alcanço alguma bênção, se eu caminho em direção a isso, Deus vai me abençoar mais, Deus vai me abençoar menos. Não se trata disso. As bênçãos não são medidas por isso. As bênçãos, elas não são medidas por isso, mas eu caminho por amor a esse Senhor. Entende? Como um cristão que deseja ser aprovado por Ele. Entende? Sim. E é por isso que a gente está falando de rotina. Exato. E é por isso que a gente está falando de dia a dia, né? Porque essa vida é vivida aí. No dia a dia. Exato. É acontecendo de segunda a segunda, né? Sim. Então não é fragmentado, não são pedacinhos, não é o momento em que eu sento e faço devocional, levanto dali e pronto, acabou o meu tempo de compromisso com Deus. Naquele momento, naquele dia. Não, é um Deus que vai com a gente pro dia. Já falei isso também em outros episódios e reforço. É um Deus que está, é um Deus presente. Isso precisa bastar. Isso precisa ser encorajador o suficiente para me movimentar, para me fazer amadurecer na fé. Entende? Ao invés de me render a dificuldades que vêm, ser uma mulher forte em Cristo mesmo, em reconhecer essa força que eu tenho no Senhor para lidar com o que me é proposto ali. Até porque, quando a gente vai ver 2 Coríntios 12, né, que Paulo fala, Deus fala para Paulo, né, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí Paulo fala, então eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus abunde em mim. Então, a fraqueza no sentido justamente da nossa limitação. Exato. Nós somos limitados. Porém, nós não estamos condenados a uma vida de limitação justamente por causa da graça. Exato. Deus derrama o seu poder sobre nós, porque justamente quando nós somos essas mulheres
fortes no Senhor, nós estamos glorificando a Ele. Exato. Porque quando as pessoas olham para nós, o nosso testemunho está dizendo assim, que é na força do Senhor que eu por estou meio fazendo. de Jesus. A minha vida está apontando para isso. Né? Exato. Ao ponto das pessoas falarem assim, nossa, mas como que dá conta? Nossa, mas como que consegue? E a gente não tá falando aqui, porque já falamos em outros episódios, da gente abraçar o mundo, de dar conta de tudo. Nós falamos muito sobre essa sabedoria de fazer o que é preciso e o que é possível, o que Deus nos deu para fazer. Não é no sentido de ser forte e ser super-heroína, como você até usou essa expressão no outro episódio. É justamente o contrário. Exatamente. É depender dessa sabedoria que me dá poder para fazer o que eu preciso fazer, o que foi me dado para fazer naquele dia, né? E aí você falou sobre encorajamento, e eu acho que é um recurso também, né? Que lugar tem esse recurso, assim, da comunhão? Nós já falamos no episódio passado sobre Tito 2, sobre você buscar ajuda em mulheres mais velhas. Mas na comunhão, no seu dia a dia, assim, qual a diferença? Que recurso você usa no sentido da comunhão para você permanecer nessa disposição de decisão, para ser lembrada disso? Olha, sem sombra de dúvidas, são as amigas mesmo que o Senhor traz. Sim. Sabe, as irmãs em Cristo. Isso. Sabe, as irmãs em Cristo, assim, fortalecendo. Nós temos esse recurso chamado igreja, que é uma bênção, o corpo de Cristo, sabe? Nós podemos ali ligar para alguém e dizer, hoje é um dia difícil. E certamente nós vamos ser encorajados. Sim. Sabe, no meio do povo de Deus, não dá para ter espaço para ligar para minha irmã em Cristo e dizer, eu tô cansada, e do outro lado, meu Deus, hoje tá difícil também, entende? Justamente nós precisamos ser essas mulheres que repousam na palavra, até para que nós saibamos encorajar. Quando mulheres desanimadas se deparem conosco, ou quando nós mesmos estamos desencorajadas, nós podemos nos agarrar a irmãs em Cristo, sabe? Firmes na palavra, que vão dar aquele up, aquela injeção de ânimo, sabe? E vão seguir adiante. E nós podemos também nos recolher ao nosso quarto, sabe? Ir lá para o nosso Senhor e dizer, Senhor, hoje é um dia difícil. Hoje tá complicadíssimo fazer tudo que o Senhor pede para que eu faça. Tudo que o Senhor espera de mim. Hoje tá difícil ser aprovada. Hoje tá difícil, eu acho que eu vou terminar esse dia completamente desaprovada. Sabe? Justamente porque eu reconheço que é por meio da dependência do Senhor que eu faço alguma coisa. Então é para Ele que eu levo também os meus desânimos. Sobretudo, exatamente, acima de todas as coisas, acima de qualquer outro recurso. É a Ele quem eu recorro, sabe? É para Ele que eu vou. É para Ele que eu vou lançar o que está no meu coração. Entende? É ali, é um dia complicado, meu Deus, eu preciso de 5 minutos de oração, eu preciso ali pegar minha Bíblia e relembrar daquele versículo. Sabe? Essa é a importância. Esses dias eu estava conversando com algumas mulheres aqui em casa. E nós estávamos falando sobre a importância de estarmos, de fato, conhecendo a palavra de Deus. E eu disse para elas, pensa que quando um médico está no consultório e chega um paciente, o paciente começa a falar, né? Olha, eu tô com dor aqui, eu tô com dor assim, eu tô com dor assado. Sabe, esse médico, ele não vai olhar pro paciente e vai falar, não, então peraí que eu preciso estudar, entender o que você tem para então nós darmos sequência a isso aqui. O médico precisa estar pronto para entender aqueles sintomas e dar então um diagnóstico. E nós precisamos estar pautadas numa palavra que também nos leve em direção a isso, sabe? Para no dia difícil, no dia mal, eu já tenho aquele recurso, eu já tenho aquele versículo memorizado, eu já tenho aquela verdade cravada no meu coração, enraizada, que me tira desse lugar de fraqueza, sabe? Que me chama a essa atividade, que me chama a essa decisão de por meio de Jesus então fazer, de por meio de Jesus então seguir e não me prostrar, entende? Então é assim, nós andamos desanimados, abatidos algumas vezes, né? Mas a gente não se prostra, a gente segue nessa caminhada, a gente caminha em direção ao que nos foi proposto. Paulo mesmo, né? Ele vai trazer todo
aquele currículo de sofrimento, né, de lutas e tal, e ele vai falar, né, em determinado momento, fazendo esse contraste, né, nós estamos abatidos, mas nós não somos destruídos. Exatamente. Isso diz muito, né, sobre o nosso destino, inclusive. Sobre o time que nós fazemos parte, que é o time que ganhamos. O time que ganha. Já ganhou. Já ganhou. Então, no fim das contas, é uma coroa da vida que espera por nós. Sabe? E a gente anda em direção a ela, sendo aprovados nesse dia a dia, nesse chão que a gente pisa, nesse mundo tenebroso, sabe? Que pode ser doce, que pode ser leve, por causa de Jesus, que torna os nossos fardos leves. Mas assim, os fardos estão. Sim, a vida é agridoce. Entende? Os fardos estão, ele não retira os fardos. Os fardos permanecem, mas por causa da esperança que nós temos, por causa da certeza de que um dia esses fardos, eles vão ser finalizados todos. A gente pode andar com fardos leves, andando na esperança mesmo que vem, sabe? Isso. Há 2 dias no meu calendário. Aquele dia. E aquele dia. Exatamente. E hoje eu decido viver, sabe? Aprovada em Cristo. No que Ele me chamou para fazer hoje. Amém. Então, se hoje é um dia difícil, eu consigo ser aprovada nesse dia difícil. Amém. Entende? Muito bom. Ai, muito bom. A verdade é que a gente pode passar muito tempo falando do Evangelho e se deslumbrando disso, né? E aí a gente percebe o quanto falar do dia a dia e falar do Evangelho é isso que nos move, nos consome, assim. É por isso que eu acredito muito, assim, que é importante a gente ter essa linguagem que se aplica ao dia a dia, porque é onde a vida cristã acontece, e eu também acredito que a gente precisa desse compartilhar, e eu creio e peço ao Senhor que esse episódio chegue no coração das mulheres que nos ouvem nesse sentido, como esse vislumbre da graça no meio do seu dia. Exato. Talvez você está aí lavando sua louça, ouvindo, dirigindo, não sei, fazendo faxina. Pelo menos é assim que eu ouço os podcasts. Exatamente. No seu trabalho, e que seja um vislumbre da graça, né? Então, caminhando para o final da nossa conversa, eu queria te perguntar, Lari, assim, existe então alguma dica prática que colabore, sabe? Que nos ajude para esse andamento da rotina no dia a dia, no sentido da gente ter escolhas sábias, que podemos, que a gente possa pensar, assim, que se exercitar, sabe? Avaliar as nossas escolhas. Você tem alguma dica de escolhas que têm sido úteis para você, de repente? Olha, uma escolha que tem sido útil para mim é o fato de testemunhar o que eu acredito viver. Isso para mim tem feito toda a diferença, até porque eu estou em casa discipulando crianças e elas estão me observando durante todo o tempo. Elas estão vendo, elas estão assistindo se o que eu estou falando, eu estou vivendo. Então, eu quero trazer a prática do que eu falo. Sim. Sabe? Eu quero fazer isso possível no meu dia a dia. Eu quero mostrar para quem está me vendo que por meio de Jesus, o que eu falo é possível sim ser vivido, sabe? Sim. E um versículo que ele fica cravado em mim é aquele de: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sim. Gálatas 20. Então a prática para mim é compreender que eu fui crucificada, eu morro para mim mesma. Então, na minha procrastinação, no meu desejo de procrastinação hoje, existe e ele é constante. Eu sinto isso sempre. Eu sempre quero deixar para amanhã. Entende? Isso é o natural para mim. Mas o que eu estou ensinando para os meus filhos? Eu estou ensinando o contrário disso. Então, eu vou viver o contrário disso, porque eu fui crucificado com Cristo. Entende? Então, assim, agora não sou eu mais quem vivo. Então, quem vive em mim é poderoso para fazer o que precisa ser feito. Então, a minha decisão prática parte daí. Quem vive em mim é poderoso para fazer o que precisa ser feito. E aí, como é importante, né? Eu disse também que tem sido um exercício importante para mim quando a gente se propõe, assim, no meu caso, semanalmente, a planejar os meus dias.
E aí você tem aquele momento que você se submete mesmo ao Senhor, os dias que a gente não sabe que trarão. Sim. Mas confiamos que o Senhor estará lá, né? Essa semana você falou assim pra mim, que você estava fazendo algo que estava colaborando com o seu dia. E eu percebi isso como uma escolha sábia. Você falou assim, eu tenho olhado para o dia seguinte. Sim. E eu tenho me preparado para esse dia. Exatamente. Né? Eu tenho procurado fazer, não deixar tudo para outro dia, mas olhar para o próximo dia e o que eu tenho que fazer, o que é possível eu adiantar, não fazer hoje, mas adiantar, colaborar, eu tenho feito. Coisas simples, sabe? Coisas simples mesmo. No sentido de, agora, prática mesmo Isso. da coisa. Isso. Mas coisas simples, por exemplo, de terça e quinta, meu lixeiro passa aqui na rua. Entende? Então, às vezes, normalmente, eu tirava o lixo no dia que ele tava passando. Ouvi o caminhão. Meu Deus, claro, pega lá em cima. Entende? Eu sei bem o que é isso. Entende? E me antecipar a isso, nossa, facilitou um montão. Então, assim, eu sei que na terça-feira de manhã ele vai passar, segunda-feira à noite eu vou recolher o que precisa ser recolhido. Em casa assim entende? Já vou deixar ali. Eu consigo me preparar até para um dia mais difícil. Poxa, hoje eu vou cozinhar uma comida, eu faço um tanto a mais, congelo. Eu estou me preparando para que quando vier o dia difícil, poxa, eu já tenho uma facilidade ali no meio do dia. Então eu descongelo. A gente não sabe quando um filho vai ficar doente, quando um pneu do carro vai furar. Enfim, várias coisas podem acontecer no nosso dia a dia e nós podemos estar programadas nisso. E são atividades, são tarefas que normalmente as pessoas olham para mim e pensam: ai, mas isso é muito fácil, eu já faço. Isso é muito fácil, é simples, eu já faço. Então, assim, se já faz, se é simples, então por que esse caos? Às vezes também nós damos um peso muito maior do que realmente tem sido as coisas. Às vezes nós estamos tão apegadas a essa realidade, a essas mentiras que as pessoas têm trazido de que é muito difícil cuidar de uma casa, é muito difícil cuidar de um filho, que a gente se agarra nisso, entende? Assim, uma coisa que a gente já faz, uma coisa que já é simples, a gente faz, mas faz murmurando. Porque ao invés de acreditar na palavra, a gente está acreditando na influencer lá da internet, entendeu? É completamente diferente o olhar que nós precisamos dar para as atividades do dia a dia, quando nós estamos pautadas na palavra ou quando nós estamos pautadas ali na influencer do Instagram, entendeu? São coisas completamente diferentes. E como mulheres do Senhor, alcançadas por uma graça que não foi barata, a gente vai se render ao quê? A gente vai fazer murmurando ou a gente vai fazer dando graças mesmo por meio de Cristo, entende? Nós somos chamados a fazer dando ações de graça. Eu sempre falo aqui em casa, isso é comum. Quando eu peço alguma atividade para algumas das crianças e elas olham para mim com aquela cara de não quero fazer. Filha, você faz dando ações de graça. Então, é outra prática. Eu, como mãe, estou ensinando isso. Esse é o padrão de Jesus para mim. Então, eu, como mãe, ensino essa pequena mulherzinha a fazer dando ações de graça. Então, se eu estou murmurando, eu estou sendo completamente contraditória no que eu ensino. Eu estou sendo completamente contraditória no que eu digo acreditar. Entende? Então, assim, é difícil. E é importante, assim, pra gente ir pra esse final mesmo, porque a gente fecha nesse assunto de decisão, entender que a decisão também envolve uma responsabilidade por causa do nosso testemunho. Completamente. Completamente. Nós estamos apontando um Salvador. Entende? Então, eu até coloco nessa bagagem, essa responsabilidade. Que é seríssima. E que é uma motivação correta para essa decisão, né? Exatamente. Então a gente faz porque a gente, então disse aqui, né? Compreende a profundidade do que é o Evangelho. Exato. Do poder da graça,
da nossa responsabilidade, do fato de que nós não estamos simplesmente andando nessa vida aleatoriamente, nós temos um destino certo, andamos em cima da palavra, e também porque nós temos espectadores da nossa fé. Exato. Cabe tudo isso dentro de decisão e cabe ainda muito mais que a gente podia falar aqui. Mas aí seria um episódio interminável, né? Interminável, porque na verdade o evangelho é essa fonte inesgotável de motivos para a decisão. Sim. E é enquanto estamos aqui. Por isso nós podemos gastar a nossa vida. Porque foi como eu disse em algum momento, né? Nós já ganhamos tudo. Sim. Nós já ganhamos a vida de verdade. Podemos gastar. Muito bom. Ai, que delícia de conversa, né? Não é? A gente sentou aqui e falamos que íamos gravar uns 40 minutos, mas já passou disso. Pois é, sempre assim, né? Ai, mas eu espero muito, assim, porque, como eu disse no início, né, a gente teve, tanto eu quanto você, resposta às 2 primeiras partes das nossas conversas. Mulheres que vieram dizer que encontraram, assim, esse ecoar no coração delas, né, esse chamado mesmo. Eu fico muito feliz porque, assim, no Evangelho a gente anda num equilíbrio tão de Jesus. Sim, e é só por meio dele. Que é, assim, na nossa fraqueza, ele nos enchendo de força. Sim. Que é, assim, na nossa dependência, ele nos enchendo de capacidade. Que é na nossa tristeza, ele nos capacitando a agir independente, sabe? Encontrando alegria nesse processo também. Exato. De forma sobrenatural. Sim. E essa decisão, esse lugar da decisão que fala tanto sobre o próprio processo de santificação, de transformação, de amadurecimento. Queria muito voltar no próximo episódio a gente falando mais sobre isso. E até deixar um spoiler aqui, né? Porque a gente vai falar sobre... A gente falou sobre decisão, a gente vai falar sobre a perseverança. Então, queria muito voltar nisso. Como esse caminho de não sermos passivas, mas intencionalmente, assim, nos agarrarmos a essa verdade de que nós podemos crescer. Sim. E, portanto, amadurecer. Exato. E a perseverança está muito dentro disso. Sim. Nós decidimos, né? E então, mantemos essa perseverança. Larissa Martorelli, obrigada. Foi uma delícia. Muito obrigada pela possibilidade de compartilhar aquilo que eu tenho aprendido com o Senhor. Sim. Tem sido maravilhoso, assim, poder falar com você, com tantas irmãs em Cristo que eu nem conhecia. Exato. E de repente chegam falando, ai, foi uma bênção ter ouvido. E é isso que é o corpo de Cristo. Sim. Né? Sim. E eu espero de verdade, assim, que mais esse episódio, ele chegue, assim, e encontre corações ensináveis. Amém. Pessoas que estejam dispostas a decidir viver por esse Jesus. Amém. Eu tenho certeza de que a nossa conversa foi um grande encorajamento para isso. Foi para mim. Para mim também. Obrigada! Bom, gente, vocês que nos ouvem, obrigada por ter chegado até aqui, esse final. Exato. E não acabamos por aqui, vai ter próxima. Então, até a próxima. Este foi mais um episódio do podcast Este Dia e Aquele Dia. Para ter acesso a outros textos e outras informações, acesse o site esteaquele.com. Obrigada por ouvir e até a próxima.